Capítulo 17. Finalidades da vida. Os dois métodos de viver, em função do presente ou em função do futuro. A lógica na loucura da cruz. O evoluído sente a presença da lei. Quem vence no mundo com a força, perde. Quem paga a justiça divina, vence, porque evolui. A função evolutiva da dor, como trabalho de purificação e instrumento de salvação, a técnica da redenção. Iniciamos o capítulo precedente expondo, com respeito ao princípio evangélico da não resistência, dúvidas que ainda não tínhamos dissipado. Em tais casos, não existe outro meio para resolvê-las, a não ser compreendendo como funciona o fenômeno. Observemos primeiramente que, embora as palavras de Cristo possam, em tal matéria, parecer um absurdo perante as leis biológicas do planeta vigentes para o homem, não se pode negar a verdade daquele espírito de redenção do qual está perpassado o Evangelho, que se afirma assim como princípio basilar de evolução. Trata-se de purificar a natureza inferior de tudo o que está embaixo, ascendendo do antissistema ao sistema. Isto é um dinamismo sadio, construtivo e vital. Eis que não se pode negar o valor biológico do Evangelho, porque a doutrina da redenção o coloca em posição central na vida, em pleno acordo com a lei do seu desenvolvimento. Mas isto não basta para sanar aquelas dúvidas. À primeira vista, não conseguimos compreender por que o Evangelho quer fazer do homem um derrotado, um vencido, ao invés de um vitorioso, um vencedor, porquanto perante as leis de nosso mundo, isto é um absurdo antivital. Eis que devemos explicar a lógica deste tão estranho modo de elevar à condição de virtude aquilo que para a vida é um grave defeito, punido de fato por ela com duras sanções. Mas por que Cristo nos quer derrotados em vez de vencedores? Será que sua intenção é ir contra a vida? Poderia então a sua mensagem ser negativa, dirigida no sentido da morte? Se ele quer andar em direção à vida, por que então nos propõe a cruz? Como eliminar tais contradições? Procuremos compreender. A vida pode ser entendida de duas maneiras, sendo assim dirigida para duas finalidades diferentes. Ou vivemos para nos realizar imediatamente na terra, tais como somos, seguindo nossos próprios instintos, ou então vivemos para alcançar amanhã, através do superamento desses instintos, outro tipo de vida, num plano evolutivo mais alto. O primeiro caso refere-se ao involuído, que na sua ignorância não vê outra coisa senão os limites do antissistema, do qual não pensa sair e no qual ele se debate à procura de felicidade. O segundo caso refere-se ao evoluído, que entrevê, para além dos confins do antissistema, o sistema, do qual ele procura aproximar-se, lutando e sofrendo para alcançar ali a verdadeira felicidade. Embora em planos e de modos diversos, todos a procuram igualmente. No entanto, pelo fato de ser esta a meta final de todo o caminho evolutivo, ela se encontra longe em ambos os casos, pois não pode estar contida na realidade presente, que é constituída pelo antissistema, onde só há lugar para a infelicidade. Em ambos os casos, prevalece então a dor. Com efeito, de um lado, o involuído recolhe somente desilusão e insatisfação, enquanto de outro lado, o evoluído, com seu programa de vida, não pode viver senão de renúncia e esforço de conquista, sendo este justamente o programa realizado por Cristo na cruz. Em ambos os casos, é natural e insuprimível
a presença da dor, porque a posição atual é consequência do emborcamento do sistema no antissistema. Pois bem, tratando-se de dois modos de viver que estão nos antípodas um do outro, porquanto correspondem a dois sistemas opostos, antissistema e sistema, é lógico que o segundo pareça absurdo para quem segue o primeiro. Isto acontece ao involuído porque, estando fechado no antissistema, ele ainda não construiu os olhos necessários para ver aquilo que o evoluído vê no sistema. Para o evoluído, justamente pelo fato de ver, resulta lógico o que para o involuído, pelo fato de não ver, resulta absurdo. Explica-se assim como a doutrina do Evangelho, encarada por quem pertence a este mundo, parece um absurdo, pois quem está evolutivamente embaixo não sabe ainda conceber a presença do sistema e o valor do esforço para alcançá-lo. Assim, o involuído detesta as vias do superamento, enquanto o evoluído deseja percorrê-las. Com efeito, no antissistema, são as próprias leis involuídas ali vigentes de natureza animal que amarram o ser, fechando seus caminhos para o superamento, os quais são tanto mais estreitos quanto mais embaixo se está, e tanto mais se abrem quanto mais se sobe de nível evolutivo. A grande diferença entre o modo de viver do mundo e o tão diverso método proposto por Cristo está no fato de que o primeiro é de tipo antissistema e o segundo de tipo sistema, tratando-se logicamente de uma tentativa para nos avizinharmos da realização deste novo modo de viver, pois o sistema está ainda bem longe. Entre os dois métodos existe a mesma oposição que distingue o positivo do negativo. Pela própria oposição desses dois métodos, é fácil imaginar o contraste que pode nascer da confrontação entre eles quando alguém se propõe a viver o Evangelho neste mundo. Isto redunda, então, numa verdadeira loucura. Agora, porém, que desvendamos este mistério, podemos compreender perfeitamente, com os olhos de uma mente logicamente desperta, a razão pela qual a loucura da cruz pode ser encarada como sublime sabedoria. É evidente que o homem do mundo não pode compreender esta estranha psicologia que aponta para realizações longínquas. Entretanto, se é verdade que a vida evolui, estas outras metas a serem alcançadas representam um fato positivo, como é também a necessidade da dolorosa fadiga de evoluir para se chegar até elas. É bem lógico, então, que tudo isto venha a ser levado em conta tão logo se alcance um estado de consciência que nos permita compreender. Trata-se aqui, então, de desenvolvimento mental, sendo que somente para quem o alcançou torna-se compreensível a filosofia da cruz. Assim, para quem compreende isso, resulta evidente a diferença da amplitude de visão entre os dois pontos de vista, pois o primeiro visa a pequenos escopos imediatos, e o segundo dirige-se a metas de vastidão cósmica, podendo-se disto inferir quão alto grau de consciência seja necessário para que se possa optar pelo modo de viver proposto por Cristo. Como é, então, que o evoluído, tendo alcançado este estado de consciência, a ponto de ser capaz de compreender e viver o Evangelho, vê o mundo? Exatamente por esta sua aproximação evolutiva do sistema, que se tornou o principal objetivo da sua vida, ele começa a sentir a presença viva da lei, que vigora nele e em tudo que o circunda. Esta sua sensação se faz sempre mais forte e evidente à medida que ele evolui. Isto é natural consequência
do contínuo avanço de sua posição biológica, que o evoluído vai cada vez mais realizando, transformando a par e passo o modo pelo qual ele concebe a vida. É natural que a vida, sendo vista de outros pontos de referência, seja sentida e vivida de modo diverso. Quem sente a lei percebe aspectos da vida ignorados por quem não a sente. Vê-se, então, que quanto mais se sobe para planos avançados em direção ao sistema, tanto mais o mundo é dirigido por outras leis, as quais não coincidem com aquelas vigentes no plano biológico humano. Quanto mais desenvolvemos os olhos que nos permitem enxergar as profundezas do fenômeno, tanto mais claramente percebemos, em proporção ao nosso grau de evolução, que a existência é dirigida por leis amigas e justas, e não, como acontece em nosso mundo, pela rivalidade e pela força. Cada plano biológico tem as suas leis. Para o evoluído, não vigoram mais as leis da força, e sim as da justiça. Esta é a razão pela qual, para ele, o Evangelho torna-se realizável. Com a evolução, o homem vai se tornando civilizado, o que faz a sociedade passar do estado caótico ao estado orgânico. Então a virtude da força, útil naquele primeiro estado, é vista agora como anarquia, de modo que a vida a substitui pela virtude evangélica da justiça, conforme a lei. Muda, assim, toda a técnica da luta pela sobrevivência, que é confiada a novas forças, cuja atuação se dá por outros métodos. O evoluído, portanto, adquire consciência da presença destas leis amigas e justas, de acordo com as quais ele age, alcançando assim outros resultados. Por isso, sua vida não se estriba mais pelo princípio da imposição, como se dá no antissistema, mas sim pelo princípio da justiça, como se dá no sistema. Havíamos perguntado acima o motivo pelo qual o Evangelho parecia querer nos colocar numa posição absolutamente antivital, de fracassados que se entregam em vez de triunfadores que vencem. Agora podemos responder: isto acontece porque o Evangelho nos coloca perante posições da lei mais avançadas em relação àquelas próprias do homem primitivo. Nesta nova fase, a lei é feita de justiça, perante a qual se verifica o contrário daquilo que se verificava antes perante a força. Se num regime de injustiça os assaltantes vencem e ganham, enquanto os assaltados são derrotados e perdem, ao se passar a um regime de justiça, os assaltantes não sabem que, ganhando, contraem um débito a pagar, enquanto os derrotados sabem que, perdendo, pagam com isso suas dívidas. Num regime de justiça, o jogo do vencedor e do vencido inverte-se. Deste novo ângulo, o primeiro é um malfeitor que deve ser castigado pelo seu crime, enquanto o segundo é uma vítima que se redime pelo seu sacrifício. Então, uma vez que se passa do antissistema ao sistema, é natural que as posições se invertam, de modo que perde quem vence e vence quem perde. Enquanto se está no reino da força, vencem os fortes e perdem os débeis. Mas quando se entra no reino da justiça, perdem os prepotentes e vencem os justos. Nesta condição, quando o indivíduo julga ter vencido, por ter conseguido impor-se e satisfazer assim os seus instintos, ele de fato perdeu com isso, pois em vez de progredir, retrocedeu. Por outro lado, quando o indivíduo fica desiludido, acreditando ter perdido, porque não conseguiu impor-se e satisfazer assim os seus instintos, na realidade ele venceu, porque progrediu na evolução, afastando-se do seu velho modo de viver.
Eis em que se baseia o princípio da redenção, racionalmente enquadrado no fenômeno máximo da existência, que é a evolução. Redenção significa pagar a justiça da lei por meio da dor, à qual está reservada a função de nos purificar de nossos contínuos erros, dos quais é necessário nos libertarmos para ascendermos. Esta é a razão pela qual Cristo, redenção e dor são ideias ligadas entre si. Eis que Cristo se fez crucificar a fim de nos mostrar o caminho da redenção. Não se trata de uma irracional exaltação da dor, mas sim de uma real função evolutiva, a qual, justamente por ser evolutiva, é fundamental para a vida e para o seu desenvolvimento. Somente é possível chegar a tal conclusão depois de ter compreendido toda a estrutura e a técnica funcional do fenômeno da vida. A posição do ser no sistema é de felicidade. Então é natural que a sua posição no antissistema, estando nos antípodas, seja de dor. Também é natural que, para poder retornar à felicidade do estado de positividade no sistema, seja necessário reabsorver pela dor toda a negatividade do antissistema através do trabalho de evoluir. Chega-se assim ao conceito de dor como instrumento de redenção, significando um mal que pode ser utilizado como meio de salvação. E tudo isto conforme a lógica da evolução. Trata-se de uma dor consciente e purificadora, o que está bem longe da aberrante procura medieval da dor pela dor, condição na qual ela se reduz a sadismo ou masoquismo improdutivos, constituindo isso perversão e não redenção. É doentia a ideia de querer tornar todos em pecadores que, sendo tais por nascimento, estariam condenados à penitência, quando o objetivo da vida não é expiar, e sim ascender. Com isso, a expiação deixa de ser admissível em sentido negativo para se tornar aceitável somente no sentido positivo da ascensão. O nosso conceito, portanto, não é de uma dor que embrutece, mas sim de uma dor que eleva e que, por isso, é sadia, dinâmica e criadora. Este é o conceito que Cristo nos proporciona, porquanto conjuga a ideia da cruz com a da ressurreição. É neste sentido que Cristo é mestre de redenção, embora por meio da dor. Cristo nos mostra a cruz e aceita a morte, mas para ir em direção a uma vida mais alta e mais plena. Para Cristo, a dor é um meio para chegar à felicidade. Toda evolução constitui esforço de ascensão e trabalho de purificação, sendo por isso fundamentalmente feita de dor, sem a qual ela não se realizaria. Mesmo quando Cristo coloca-se contra o mundo, ele o faz com um fim de superação. E a redenção é feita de ascensão, purificação, maturação e superação, exatamente porque ela é um fenômeno evolutivo. Para encerrar o assunto, não podemos deixar de observar o que se realiza ao percorrer este caminho, a fim de vermos como funciona a técnica da redenção. Tudo avança por graus. No final de cada fase, de cada esforço de superação, é alcançado um estado mais avançado de iluminação, o qual resulta da progressiva evolução que nos avizinha do sistema. Só depois de ter percorrido um dado trajeto, compreende-se o que se conquistou. Neste ponto, então, abandona-se aquela zona de negatividade em que não se enxerga para ingressar numa zona de positividade, na qual tudo é percebido com clareza. Isto se verifica com cada setor de nossa personalidade, com cada feixe do campo de forças que a constitui.
A redenção não é instantânea, global, genérica e indiscriminada, mas sim gradual, parcial, específica e analítica. Este é o seu método. A lei não nos apresenta teorias nem se perde em dissertações para nos explicar a sua técnica operativa. Ela se exprime com fatos, bloqueando-nos e golpeando-nos no ponto fraco, a fim de nos corrigir. Para se fazer compreender, ela nos faz sofrer, fechando-nos as portas à livre expansão das qualidades inferiores e, simultaneamente, abrindo-nos as portas à expansão das qualidades superiores. Sufocação na parte baixa, expansão na parte alta. Para cada qualidade da sua personalidade, o indivíduo é submetido a este processo de sublimação, o que significa um doloroso esforço de superação, constituído por uma destruição embaixo e por uma reconstrução em cima. Cada uma destas qualidades da personalidade é constituída por um feixe de forças que se move segundo uma determinada trajetória. O esforço da evolução consiste em corrigir esta trajetória, imprimindo-lhe outra direção para aproximá-la dos princípios do sistema e afastá-la dos princípios do antissistema. Tal correção realiza-se para cada qualidade e sua respectiva trajetória, até que todas elas tenham sido corrigidas com a transformação de seu tipo antissistema no originário tipo sistema, estado resolutivo da evolução. Com que técnica, então, é realizada tal correção? Trata-se de um processo automático e fatal. O bem e o mal que se abatem sobre nós dependem da estrutura de nossa personalidade, pois o tipo das forças contidas nela estabelece a natureza das forças lançadas em movimento por ela no ambiente, determinando assim a atmosfera em que vivemos. Portanto, a primeira causa de tudo que acontece conosco está dentro de nós. Desse modo, se o indivíduo for constituído de forças negativas, a sua ação será destrutiva em todos os campos, de modo que ao tocar qualquer coisa, mesmo a mais preciosa, aquilo se transformará em dano para ele. Porém, se ele for constituído de forças positivas, a sua ação será completamente construtiva, de modo que ao tocar qualquer coisa, mesmo a mais danosa, aquilo tenderá a sarar, tornando-se útil. Eis como tudo isto acontece. Uma personalidade é um feixe de forças lançado numa determinada direção. Temos, assim, um impulso dirigido conforme uma trajetória já assinalada, seguindo um caminho obrigatório, que deverá atravessar campos de força de tipo similar, pelas quais são atraídas por afinidade as forças da personalidade, sendo que estas, por sua vez, também encontram nesses campos elementos semelhantes para atrair. Desta maneira, a personalidade acaba por construir ao redor de si um ambiente correspondente à sua natureza, o qual será de bem ou de mal, conforme o tipo das forças que a compõem. Eis então que cada um traz o seu destino dentro de si, em sua própria natureza, estando a primeira raiz de mal ou de bem dentro de nós mesmos. Assim, o involuído, pelo fato de pertencer à negatividade do antissistema, irá fatalmente, com o campo de forças de sua personalidade, atrair sobre si a dor que a providência da lei encarrega de cumprir a função corretiva daquele tipo de natureza negativa. De fato, tal indivíduo não pode viver senão em um regime de correção, o que significa dor, cuja função, no entanto, é sanear aquele mal, levando o ser para a felicidade do sistema. Esta é a técnica salvadora que a lei fatalmente impõe para nos libertar do mal e nos conduzir ao bem.
Portanto, a finalidade desta técnica corretiva não é nos punir por sermos culpados ou estarmos fora do devido lugar, mas sim para tornar possível cada um cursar a sua respectiva escola e receber a correspondente lição que lhe é necessária para evoluir. Então, cada indivíduo está no seu justo lugar, cumprindo o trabalho evolutivo que é proporcionado ao seu nível. Desse modo, todos, do delinquente ao santo, realizam as experiências do tipo mais útil para a sua evolução, partindo cada um de seus próprios impulsos para chegar a seus respectivos resultados. Todos devem experimentar. Vive-se para evoluir. Então, se este é o escopo da vida, não é justo que cada um deva viver as experiências que servem para este fim? É por isso que cada um deve fazer o tipo de experiências que correspondem à sua natureza, as quais servem para a sua evolução. E é justamente neste sentido que conduz a técnica de redenção observada aqui por nós. Se, como acabamos de dizer, o bem e o mal que nos atingem dependem da estrutura de nossa personalidade, então cada indivíduo recebe automaticamente as provações mais adequadas para ele poder corrigi-la e assim evoluir. Pois bem, dizíamos acima que tal correção acontece progressivamente, qualidade por qualidade. Quando a lei, por meio de provas corretivas, alcança o endireitamento de uma trajetória errada, a fadiga da evolução cessa naquele campo de forças e o resultado fica definitivamente adquirido. Começa então o trabalho em outro setor ainda atrasado, de tipo antissistema. O instinto move-se nesta direção, sendo que a ignorância das consequências, devido à inexperiência de quem ainda não passou por elas, impele à satisfação daquele instinto, fazendo o indivíduo lançar-se atrás de sua miragem. Movendo-se ele em direção ao antissistema, ou seja, no sentido anti-lei, a insatisfação final e a desilusão são inevitáveis. Tratando-se de movimentos em sentido negativo, às avessas, eles não podem conduzir à alegria, mas apenas à dor. A lei permite que a miragem convide ao erro, porque o ato de errar serve para o indivíduo aprender e assim se corrigir, melhorar e finalmente se salvar. Esta é a vontade da lei. Chega-se deste modo ao choque contra a realidade, por meio do qual o indivíduo sofre, enxerga, compreende e se corrige, alcançando aí o objetivo desejado pela lei. Terminada a experiência nesse setor, campo de forças ou qualidade da personalidade, o processo continua em outro campo, ainda não experimentado. Assim, a exploração e a correção vão se estendendo sempre mais, de forma que depois de terem sido explorados e corrigidos todos os campos de forças da personalidade, o indivíduo terá se transformado completamente, alcançando o ponto de poder sair do antissistema e reentrar no sistema. Nesse momento, o processo evolutivo terá sido cumprido. Então não mais existirá aquele conjunto de correntes de pensamento, feixes de forças ou qualidades de tipo antissistema, cujas trajetórias negativas de tipo anti-lei a evolução terá corrigido em trajetórias positivas de tipo lei ou sistema. É nisso que consiste a técnica da redenção. Quando, por dolorosa experiência, nos corrigimos de um dado defeito, consequência da nossa ignorância num determinado campo, e dentro dos limites desse campo, tal ignorância tiver desaparecido, passamos então a errar em outro setor da vida, no qual ainda somos ignorantes.
Depois de haver quitado o novo débito, acabamos por nos redimir novamente e assim sucessivamente, até termos percorrido todos os campos de nossa personalidade e corrigido todas as suas qualidades negativas de tipo antissistema. Chega-se desse modo à última crucificação, depois do que ressurgiremos como Cristo para reingressarmos salvos e redimidos no sistema. A crucificação de Cristo nos mostra o mais alto momento desta técnica de recuperação. Esta última fase da evolução é espontânea. Assim, se por um lado, quanto mais atrasados estamos na evolução, tanto mais esta nos é imposta à força pela lei, condição indispensável para a nossa evolução como seres ignorantes e por isso incapazes de se autodirigirem. Por outro lado, quanto mais avançamos na evolução, tanto mais o esforço e as dores necessárias para realizá-la são aceitos livremente. Com efeito, quem é consciente da lei sabe o quão vantajoso é segui-la. Passa-se deste modo de uma dor tenebrosa, infernal e maldita, como é a de Satanás, para uma dor luminosa, santa e bendita, como foi a de Cristo. Vê-se então que, juntamente com a evolução, transforma-se o seu instrumento, a dor. De fato, a dor de Cristo na cruz não é mais aquela amarga e raivosa derrota como no antissistema, mas sim o glorioso e feliz triunfo do regresso ao sistema. Ao se aproximar desta última fase, o indivíduo transforma-se em consciente colaborador da lei no trabalho da correção de seus próprios defeitos e atitudes anti-lei. Quem vê a lei não pode deixar de reconhecer sua própria vantagem em colaborar com ela. Só então o indivíduo consegue compreender quão útil para ele é aceitar a escola da lei. Assim, aquele trabalho torna-se mais fácil, menos fatigante e menos doloroso. Então, tal como fez Cristo, é o próprio indivíduo que se oferece em holocausto à justiça da lei, pois sabe que, pagando a ela a sua dívida, ele se liberta e se salva. É assim que podemos entender a razão pela qual Cristo abraça a cruz. Dessa forma, vê-se claramente o quanto ele se encontra nos antípodas do homem do antissistema, que resiste à correção e persiste no erro, recusando-se a mudar de caminho e, portanto, submetendo-se às respectivas consequências. É justamente pelo fato de se encontrar em posição oposta que o homem decidido a permanecer no antissistema não está em condições de compreender a verdadeira finalidade e o verdadeiro significado da paixão de Cristo. Final do capítulo 17.